Bom, pessoal, boa noite. Estamos agora na segunda aula, então, relacionada à filosofia moderna, e hoje a gente entra na segunda escola, né? A gente viu o empirismo a semana passada, aí a segunda escola que a gente vai ver se chama racionalismo, e a gente começa o estudo dessa escola apresentando para vocês um filósofo francês que é o René Descartes, final do século XVI, 1596, e viveu até 1650. Bom, o Descartes, ele, no curso da turma anterior de vocês, né, eu apresentei o Descartes antes do que o Hume, o John Locke, aqueles filósofos empiristas, né? Porque ele não deixa de ser o filósofo mais característico da filosofia moderna, porque aquela marca da filosofia moderna de construir o conhecimento a partir do ser humano, a partir do sujeito, né, a partir da gente, que é a grande diferença dela em relação às filosofias antiga e medieval, o autor onde isso fica mais evidente, mais patente, onde essa construção do sujeito, do conhecimento, é mais nítida, é justamente no Descartes, que, num certo sentido, já inaugura, quer dizer, é um dos autores que inaugura a filosofia moderna, e, ao mesmo tempo que inaugura, ele já eleva até o ponto mais alto possível, imaginar, a presença desse sujeito. Tá? Então, a importância do Descartes para a filosofia moderna é fundamental, assim, é fundamental. Quer dizer, de uma maneira ou de outra, toda a filosofia moderna vai dialogar com o Descartes, seja para criticar alguns pontos do racionalismo, né, como o empirismo vai fazer, ou para partir de algumas questões que o Descartes levanta para aprofundar alguns problemas que daqui a pouquinho eu vou começar a mostrar para vocês. O racionalismo dele, do jeito que ele elaborou, também traz problemas, né? Também traz problemas. Eu vou inverter um pouquinho a ordem da apresentação com vocês, e eu vou começar logo de cara falando para vocês de um livro dele que se chama As Meditações. O Descartes escreve as Meditações já numa fase mais velho, assim, mais maduro, mas nas Meditações é justamente aonde, na obra do Descartes, está mais clara o nascimento, o surgimento dessa concepção de sujeito do conhecimento. Então, eu vou contar um pouquinho a história para vocês de como é que se organiza esse texto do Descartes, que chama As Meditações, né? O Descartes começa o texto de uma maneira bem poética, assim, dizendo que ele está na frente de uma fogueira, numa situação de guerra lá, né? E ele começa a pensar. E eu acho que a situação de guerra é uma coisa tão violenta, assim, né, que a pessoa começa a colocar tudo em dúvida, né? Por que que ele está ali? O que está acontecendo, né? E ele resolve, então, fazer um exercício que desde a antiguidade se conhece, que se chama meditação, que não tem muito a ver com o sentido de meditação que a gente usa hoje, mas era uma tecnologia, e desde os estoicos a filosofia fazia uso dela. A meditação é a pessoa se colocar numa certa situação, né? Qual que é a situação que o Descartes vai se colocar? Ele vai se colocar na situação de uma pessoa que não vai acreditar mais em nada. Então ele parte de um ceticismo, que justamente aquela escola antiga que questiona tudo, ele vai partir de um ceticismo, mas que a gente poderia chamar bastante radical, pelo menos inicialmente, né?
criando aquilo que a gente vai chamar de uma dúvida hiperbólica. O que é uma dúvida hiperbólica? É uma dúvida muito exagerada. É uma dúvida muito exagerada. Então, ele vai começar assim, duvidando, por exemplo, dos sentidos, que é justamente o que os empiristas, que a gente viu semana passada, defendiam, né, que a gente só conhece por meio dos sentidos. O Descartes vai dizer, olha, não dá para acreditar nos sentidos, porque os sentidos enganam a gente o tempo inteiro. Você vê uma pessoa um pouco de longe, você acha que é uma pessoa, sai correndo, vai abraçar, e é outra pessoa que você nunca viu na vida. Você tem experimentos, aquele lá põe uma água quente de um lado, água fria do outro lado, mergulha a mão na água quente, na água fria ao mesmo tempo, depois põe no meio uma bacia com água morna, tira as duas mãos na morna, né? E apesar da água estar na temperatura, na mesma temperatura morna, uma mão vai achar que está fria, outra vai achar que está quente. Então, os sentidos, a gente já teve várias experiências em que os sentidos enganaram a gente. E aí, o que é criar uma dúvida hiperbólica em relação aos sentidos? Ele vai falar assim, bom, já que os sentidos já me enganaram uma vez, eu vou dizer que não dá para acreditar em nada que os sentidos me mostrem. Se ele é capaz de enganar uma vez, ele é capaz de enganar outras vezes, então eu vou descartar isso como um caminho para o conhecimento, para o meu conhecimento. E percebam que ele está partindo dele, né? Ele não está dialogando com autores, com teorias antigas, né? É uma experiência que ele está vivendo, é o corpo dele que está vivendo aquilo, está na frente de um fogo e, de repente, começa a duvidar dos sentidos, né? Aí ele fala assim, bom, então os sentidos já estão fora, mas como é que eu posso saber também se eu estou acordado no mundo, ou será que eu não estou sonhando? Porque muitas vezes eu sonho e eu acho que eu estou acordado. Então, só quando eu desperto que eu percebo que eu estava sonhando, eu fico assustado no sonho, eu acho que eu vou ser engolido por um monstro, eu acho que vai acontecer alguma coisa ruim, tá? É um pesadelo, né? Então, como a gente se deixa conduzir por um pesadelo, claro, Gabriel, esse termo hiperbólica é simplesmente um termo que quer dizer exagerada, tá? É uma dúvida exagerada, aumentada. É como se a gente pegasse um volume do rádio e pusesse lá no talo, assim, no último volume, aquele negócio muito intenso, né? Então é uma dúvida muito intensa. E ele vai construindo essa dúvida por meio das argumentações dele nas meditações, né? A primeira dúvida eu já falei para vocês, quer dizer, ele não vai acreditar em nada que venha dos sentidos. O segundo passo dessa dúvida exagerada que ele vai dar é dizer que ele não sabe se ele está acordado ou se ele está dormindo. Porque justamente quando ele sonha, parece que ele está acordado. Então, como é que a gente sabe que a gente, agora que a gente acha que está acordado, como é que a gente sabe que não está dormindo, né? Quer dizer, e aí ele vai criar uma hipótese para explicar como que a gente estaria dormindo, né? Achando que estamos acordados, e aí ele vai falar assim, olha, pode existir talvez um Deus enganador que coloque na minha cabeça a ideia de que eu estou acordado, mas no fundo eu estou dormindo o tempo inteiro, né? Vocês devem ter assistido aquele filme que tem uma simbologia muito interessante, que é a Matrix, né? Que as pessoas que estão dentro do Matrix elas acham que estão no mundo, né? Mas aí o cara dá uma pílula lá colorida para quem quiser saber como é que está mesmo, e aí quando a pessoa acorda, ela percebe que ela está dentro de uma balde de água, um negócio todo cercado lá, parece uma coisa de química, né? Ou seja, o mundo real é aquele, não é o mundo onde ela achava que estava. Então é um pouco essa dúvida que o Descartes está levantando. Será que esse mundo que a gente vive não é um sonho? Não existe um Deus enganador que faz a gente achar que está acordado e, no fundo, a gente não está? Mas aí ele abandona um pouco essa hipótese, né? Porque ele vai falar que, senão também ele vai achar que ele está maluco, né? Que ele está louco. Se tudo for enganação, que não acontecer nada e tal, ele vai achar que ele está louco. Mas ele fala assim,
peraí, mas e se realmente, em vez de um Deus, existir um gênio maligno, que é um gênio tão ruim, que ele me faz até mesmo duvidar das coisas que eu não duvidaria nunca. Por exemplo, que 2 mais 2 é 4, a matemática. Eu não duvidaria nunca de um pensamento como esse, 2 mais 2 é 4. Mas pode existir um gênio maligno que toda vez que eu penso que 2 mais 2 é 4, no fundo não seja 4, mas esse Deus coloca dentro da minha cabeça que é. Tá? Então percebam quanto ele vai radicalizando a dúvida, que isso é o conceito da dúvida hiperbólica, uma dúvida extremamente radicalizada, levada às últimas consequências. Né? Tem um Deus maligno que até quando eu penso que 2 mais 2 é 4, ele está me enganando. Tá? E aí ele deixa tudo isso um pouco ainda indefinido, se existe esse Deus enganador, se não existe, se existe esse gênio maligno, se não tem, se dá para confiar nas coisas. Ele cria, né, uma instabilidade, uma incerteza com base nessas dúvidas todas, mas aí ele fala o seguinte, espera aí, mas tem uma coisa que mesmo que exista esse gênio maligno, mesmo que exista esse Deus enganador, esse Deus, esse gênio não me fariam errar. E o que é essa coisa? É a afirmação que eu posso fazer de que eu estou duvidando. Tá? Quando eu duvido, eu posso afirmar que eu estou duvidando. Por mais que essa dúvida seja uma dúvida que coloca tudo em dúvida, eu não posso duvidar de que eu estou duvidando. Né? Porque a dúvida é uma situação do pensamento, né? De não aceitar explicações pré-determinadas e querer, né, colocar em dúvida, justamente, né? Colocar aquilo em xeque, colocar aquilo em questão, não simplesmente aceitar as coisas, mas querer aprofundar a discussão, o conhecimento a respeito daquilo. Mas a dúvida em si é uma coisa que, quando eu duvido, eu não posso duvidar de que eu estou duvidando. Né? Seria um absurdo eu estar duvidando e dizer que alguém está me enganando, que eu não estou duvidando de nada. Não, eu estou duvidando das coisas. Eu estou duvidando do sentido, estou duvidando do sonho, da realidade, do Deus enganador. Tudo isso são dúvidas, né? Então, disso ninguém pode me roubar, nem mesmo Deus pode me roubar. Olha a pretensão do sujeito cartesiano. Tem uma coisa no meu interior que nem Deus pode tomar de mim. Nem um Deus enganador, nem um Deus bom, nem um gênio maligno. Ninguém rouba isso de mim. É uma coisa que existe dentro de mim e que por isso eu tenho completo e absoluto controle sobre ela. E o que é isso? É o meu pensamento, tá? Porque a dúvida, ela é um tipo de pensamento. Então, enquanto eu estou duvidando, eu também não posso negar que eu estou pensando. Então já surge uma afirmativa muito importante, mais positiva do que a dúvida. Né? A dúvida é sempre uma negativa, uma falta de crença, uma falta de credibilidade. Né? Mas o pensamento já é uma coisa positiva. E a dúvida é um pensamento. Então, o Descartes, com esse processo da dúvida hiperbólica, ele cria uma situação dentro dessa meditação, que é uma situação onde ele bloqueia, logicamente, todas as possibilidades de ele estar sendo enganado, a partir da constatação de que ninguém consegue enganar a gente quando a gente duvida, ninguém consegue enganar a gente quando a gente sabe que a gente pensa. E a partir dessa primeira constatação, que ele vai comparar com o alicerce da construção de um edifício, a base da construção do edifício, ele vai dizer, olha, agora eu encontrei alguma coisa a partir da qual eu posso construir uma filosofia, eu posso construir uma ciência. Por quê? Porque disso eu não vou poder duvidar. Eu não vou poder duvidar de que eu duvidei muito, de que eu pensei, e aí ele chega à primeira conclusão importante do tratado dele, que é assim, penso, logo também existo. Quer dizer, não poderia existir um pensamento de alguma coisa que não existisse. Né? Então eu tenho que existir para dar suporte à minha dúvida, para dar suporte ao pensamento. Então essa vai ser a primeira pedra de toque de construção da filosofia, o fato de que penso,
logo existo. Tá? E percebam, né, que por que eu inverti um pouco a ordem e começo pela meditação? Né? Porque na meditação é onde está mais clara essa característica da filosofia moderna, de apostar na construção de uma filosofia a partir da subjetividade do sujeito. Isso está colocado da maneira mais clara. Tá? Porque vocês viram que quase que matematicamente, dedutivamente, logicamente, o Descartes foi construindo uma situação, que é uma situação que levou o sujeito até um certo ponto, tá? De se libertar de tudo que sente, de tudo que sonha, de tudo que vê, de tudo que leu, não, se libertou de tal maneira de tudo que ele se encontrou totalmente despido, né, de qualquer preconceito e olhou para dentro dele e falou: olha, aqui dentro existem certezas, existem verdades. A verdade que eu duvido, a verdade que eu penso, a verdade de que eu existo. Né? E a partir de então, quer dizer, surge um alicerce para a construção de toda a filosofia moderna. Né? Eu já falei para vocês de maneira geral, quer dizer, quem que é o empirista? O empirista é um sujeito que olha para o mundo externo e tenta descobrir verdades. Né? Quem que é o espiritualista? O espiritualista é um sujeito que tenta fazer uma comunhão interna com a divindade. Né? E quem que é o racionalista? É um cara que descobriu esse sujeito e explicitou a existência e a autonomia desse sujeito da maneira mais coerente e mais clara possível, tá? E que a partir de agora vai dizer o seguinte: olha, já que eu consegui descobrir isso, que eu penso que eu existo, eu posso matematicamente também chegar a algumas conclusões. Por exemplo, a primeira conclusão que eu posso chegar é a seguinte: que se eu penso, se eu existo, e se ninguém é capaz de mudar isso dentro da minha cabeça, também não deve existir um gênio maligno que fica brincando de me dizer que 2 mais 2 é 4. Então eu posso acreditar na matemática. Tá? E é dessa maneira que o Descartes amarra a subjetividade que ele construiu por intermédio da meditação com a matemática, que vai ser o método científico de desenvolvimento da filosofia para ele. Tá? Então, o que vai acontecer? A matemática ela vai ser capaz de explicar, tanto logicamente, algumas conclusões que eu posso chegar a respeito da minha alma, que é esse sujeito que existe, quanto também do meu corpo, que é aquilo que no mundo está colocado aí para dar suporte para o meu pensamento. Né? E ele vai conseguir, então, racionalmente, ir construindo uma série de verdades, que seriam as verdades filosóficas para ele. Tá? Então, ele parte desse princípio de que o pensamento, né, surge a partir do sujeito, né, aí retomando a introdução geral do Descartes, né, e aí ele descarta, por meio desse mecanismo de focar no sujeito, toda a filosofia antiga e medieval. Tá? E o que caracteriza, como a gente já viu, justamente o pensamento moderno, de olhar para toda a filosofia que não se pautava no sujeito e dizer, olha, essa filosofia antiga ela é toda ultrapassada. A filosofia moderna é aquela que se pauta agora, a partir de agora, nas minhas descobertas, na descoberta da subjetividade cartesiana. Né? Joga fora toda a autoridade da igreja, né? Quer dizer, alguém que tem o disparate, né? De ao longo da sua meditação colocar até mesmo em xeque se Deus é bom ou se Deus é ruim, né? Evidentemente esse cara não está mais tão preocupado de ir para a fogueira, né? Porque só de você imaginar isso no século XVI, você já estava queimando, já na primeira esquina. Né? Mas ele já está no século XVII, onde algumas liberdades, alguns questionamentos em relação aos dogmas da igreja já estão sendo aceitos. Né? Já é um século moderno, é um século de descobertas, de navegações, de descobertas científicas, de repensamento da astronomia, como eu mostrei para vocês na reunião anterior. Né? Então, essa autoridade da igreja já está sendo descartada, e Descartes, né, ele não vai se livrar de Deus pura e simplesmente, mas ele também não vai dizer que Deus é o Deus da igreja católica, muito menos. Né? Então, quer dizer, ele vai se descartar de tudo isso e falar a ciência, o conhecimento, a filosofia tem que ser construída a partir do sujeito. Tá? E aí vão começar, evidentemente, a surgir problemas, dos quais o primeiro
mesmo nesse nível introdutório, eu já tenho que falar para vocês, quer dizer, se a única certeza que eu tenho é que existo, tá? Essa certeza que eu tenho, ela está limitada ao meu entendimento, a mim. Como é que eu vou saber que existem outras pessoas? Como é que eu vou saber que existe um mundo? Como é que eu vou saber que existe a cadeira onde eu estou sentado, né? Quer dizer, essa fissura entre uma substância pensante, né, que sou eu, que dessa eu tenho certeza da existência, e um mundo fora de mim, é um problema que vai marcar toda a filosofia moderna, mas que o Descartes inaugura. A gente chama isso de dualismo. É uma filosofia que ela tem que pensar que se a única coisa que realmente ela consegue conhecer é a si mesma, tudo aquilo que está fora dela, ela tem que subentender de alguma maneira. Ela tem que chegar à conclusão que aquilo existe de alguma maneira, e essa maneira vocês vão ver que não é muito simples. Como é que a partir do fato de que eu existo, eu vou dizer que o planeta Terra existe? Ah, você olha, abre os olhos e vê uma fotografia. Não, mas justamente eu estou descartando o conhecimento empírico, eu não quero olhar para nada. Eu quero construir tudo a partir da matemática, da abstração pura, do racionalismo, né? Então, isso vai criar problemas, né? Para entender como é que a gente explica, por meio da filosofia, a existência do mundo concreto, tá? Esse mundo concreto vai ser sempre visto pela filosofia racionalista como uma coisa que está do lado de fora do próprio pensamento e que a gente acredita que existe para não ficar perdendo muito tempo, mas ninguém vai ter como provar. Tá? Esse vai ser um problema crítico da filosofia cartesiana. Né? Então, de uma certa maneira, quer dizer, o que o Descartes vai ter que fazer? Ele vai ter que trazer o mundo para dentro do pensamento. Então, a filosofia cartesiana, ela cria uma unidade entre pensamento e ser. Para o Descartes, o que existe é aquilo que eu penso. Tá? Aquilo que eu não penso não existe. Né? Tudo acontece dentro do pensamento. Quer dizer, dentro das escolas racionalistas, modernas, a escola racionalista vai ser mais radical nesse sentido de não aceitar aquilo que existe do lado de fora da gente. Bom, como vocês podem imaginar, quer dizer, o objetivo dessa filosofia racionalista toda é construir uma base para erguer um conhecimento que seja um conhecimento não mais passível de dúvida, tá? Não mais passível de dúvida. Tudo aquilo que a gente aprende com o mundo exterior, a gente já percebeu que tem dúvida. Eu não sei nem se a água é quente ou é fria. Para mim, o dia hoje está quente, mas pode ser que alguém esteja com frio, a temperatura é a mesma, quer dizer, então a gente cai numa série de problemas, né? Sempre que a gente vai para o sentido. Então, o racionalismo vai dizer, não, você não pode ir para o sentido, você tem que ficar dentro da matemática. Tá? E aí, quer dizer, depois de tirar essas primeiras conclusões de que pensa, logo existe e tudo mais, como eu já falei para vocês, quer dizer, a próxima certeza que ele vai poder ter vai ser as certezas matemáticas, ou seja, que 2 mais 2 é 4, por exemplo, né? Mas não só isso, quer dizer, você também vai poder começar a pensar nas leis, por exemplo, da geometria, no teorema de Pitágoras, de uma série de coisas que a matemática ela é a garantia de que aquilo é um conhecimento racional exato, universal, tá? Que voltamos àquele velho problema, a gente vai ter que perceber como que isso se aplica ao mundo exterior. Então, alguém faz uma fórmula matemática lá que diz qual que é a velocidade de rotação da Terra em torno do Sol, de translação, sei lá do que e tal. Tá bom, mas como é que eu vejo isso agora, que isso é no mundo exterior? Né? Do ponto de vista do racionalismo, quer dizer, sempre vai haver um buraco aí, é sempre problemático, né? Mesmo você pegar o conhecimento matemático e aplicar no mundo. Agora, de uma coisa você não pode duvidar, que o conhecimento matemático está certo. Então, o racionalismo ele salva a matemática de qualquer ordem de crítica que ela possa ser vítima. Né? Por quê? Porque ele demonstra matematicamente, logicamente, né, do ponto de vista exato, né,
que aquilo está correto. Então, matematicamente, não tem como existir divergências dentro da matemática, não tem como haver erros na matemática. 2 mais 2 nunca vai ser 5, vai ser sempre 4, né? Então, esse rigor que só a determinação racional dá, tá? Agora, como que eu vou extrapolar isso para o mundo exterior? Quer dizer, aí o Descartes, para resolver isso, ele vai ter que recuperar a ideia da existência de Deus. Só que ele vai dizer o seguinte: olha, tem 3 alternativas. Ou tem um gênio maligno que me engana em tudo, até que 2 mais 2 é 4, ele me engana, mas isso eu já mostrei que é impossível. Por quê? Porque dentro de mim, dentro do meu pensamento, ele não conseguiu entrar. Tanto é que eu comprovei que eu estou duvidando que eu estou pensando e que eu existo. Mesmo que ele quisesse me enganar, ele não ia conseguir enganar nisso. Então, ele não consegue me enganar em tudo. Porque o fato de que eu pense que eu existo, ele é tão constatável racionalmente quanto que 2 mais 2 é 4. Então, também ele não vai poder mexer na matemática, né? Então, não existe um Deus ruim, existe um Deus bom, tá? Que era a terceira possibilidade. Não tem nem gênio maligno, nem Deus ruim, então existe um Deus bom, tá? E aí a gente poderia se perguntar, mas como é que ele chegou à conclusão que Deus existe, que é bom, né? Matematicamente, né? A partir daquela famosa tese, né? Ontológica lá da existência de Deus, lá de Santo Anselmo, que a gente já viu lá no medieval, quer dizer, Deus tem que existir. Então, a dúvida era se ele era bom ou ruim, ele é bom. E como ele é bom, o que, que acontece? Ele não vai nos enganar a respeito das coisas. Então, alguma coisa do mundo externo a gente pode conhecer, mas quais coisas do mundo externo a gente é capaz de conhecer? Aí vai voltar ao racionalismo, ele vai dizer aquelas que são matematicamente comprováveis, né? Então, a matemática ela é uma base que dá substância para a gente conhecer o mundo externo. Então, se é uma fórmula que diz como é que a Terra gira em torno do Sol, ela é matematicamente deduzida, então ela é correta, né? Então, o racionalismo ele vai chegar no mundo exterior de dentro para fora, né? Quer dizer, provando as teses matematicamente e depois dizendo que a Terra se comporta do jeito que a matemática diz que ela se comprova, então a gente tem uma comprovação de que isso se aplica ao mundo exterior, tá? Então ele prova essa existência de Deus logicamente, né? Que é o argumento de Santo Anselmo, que a gente já viu, e a partir de então, se existe esse Deus e se a matemática é esse indubitável, ele começa a ampliar, né? A soma de ângulos de um triângulo são 2 retos e papapá, quer dizer, a matemática ela vai constituindo verdades que permitem a construção dessa filosofia, tá? Ela permite a construção dessa filosofia. Bom, um outro problema grande na teoria do Descartes é o seguinte: ele vai dizer, olha, mas já que a gente acredita, então, que existe um mundo fora da gente, porque Deus é bom e com certeza, pelo menos onde a matemática é considerada, onde ela é representada por terra, sol, essas coisas, nesse lugar eu tenho certeza de que o mundo é assim mesmo, porque ele funciona igual a matemática prevê. Mas eu percebo, por outro lado, que esse mundo, né, que tem planetas e coisas e tudo mais, ele é diferente do meu pensamento, né? Então o Descartes vai dizer que existem 2 substâncias no mundo. A primeira substância é aquela que ele deduziu logicamente lá na meditação, que é o pensamento. Então o pensamento é uma substância e o outro pensamento, e outra coisa que existe no mundo é aquela que justamente a gente vê na Terra, no Sol e tudo mais. O que é isso? É o espaço. E a extensão é a palavra que ele usa, né? Então, o espaço é alguma coisa que também é uma substância. E para o Descartes, essas são as únicas 2 substâncias que existem: o pensamento e a extensão. Então, se o pensamento é aquilo abstrato que a minha cabeça duvida, pensa e faz uma série de coisas com ele, né? Como é que eu, que existo, vou me manifestar no espaço, na extensão? Enquanto corpo. Então, o ser humano, ele é dual também. Ele também é visto de 2 maneiras distintas. Numa maneira como pensamento, eu penso, e na outra maneira como eu tenho um corpo, que eu consigo pegar, eu consigo ver o corpo, partes do meu corpo, consigo me olhar no espelho, né? Então, essa dualidade se reflete também no problema corpo e alma, tá?
Só que essa dualidade corpo e alma, ela vai gerar um problema, tanto é que ele teve que escrever uma carta para uma princesa que se chama Elizabeth, porque ela fazia uma pergunta muito boba, assim, aparentemente, mas que colocou Descartes numa saia justa, que era a seguinte: bom, se a gente existe como corpo e como alma, por que, que a alma manda eu levantar a mão e o corpo sobe a mão? Como é que a alma manda no corpo? Elas estão ligadas? Como é que isso funciona, né? E aí o Descartes caiu numa saia justa danada, porque, a princípio, o que ele diz que existia no espaço eram coisas tipo bola de bilhar, assim, que você bate uma na outra, uma movimenta a outra, essa coisa toda que a física e a matemática estuda, né? A queda dos corpos, a órbita dos planetas, né? Agora, como é que ele vai explicar o fato de que eu quero levantar a mão e eu levanto, né? Quer dizer, qual é a força que empurrou minha mão para cima a hora que eu quis levantar, se nenhuma bola bateu na minha mão para que ela subisse, né? E aí o Descartes ele cria uma explicação para ela, dizendo o seguinte: olha, existe em forças que são forças mecânicas, como uma bola que bate na outra, mas existem forças também espirituais, que funcionam exatamente como o pensamento. Então, quando o pensamento fala corpo, levanta a mão, automaticamente eu não preciso nem mandar, a mão levanta. E da mesma maneira, quando eu pego uma bola e coloco ela a 1 metro de altura e abro a mão e a bola solta a bola faz o quê? Ela cai. Então existe uma força invisível, que é a mesma força que faz os corpos caírem, né, para o chão, e que faz a alma comandar o corpo também. Tá? Mas percebam que aí surge uma coisa que, evidentemente, né, futuramente vai criar uma série de problemas. Alguém vai descobrir lei da gravidade e tal, vai falar: bom, não é por causa de alma que a bola cai, né? A bola cai porque ela tem um peso, né? Mas, enfim, por enquanto não se sabe ainda dessas coisas, né? A gravidade não foi descoberta ainda, Newton ainda não apareceu para resolver essas coisas. Mas, enfim, ele tenta, então, de alguma maneira, explicar, né, essa dualidade corpo e alma. E assim, eu estou chamando bastante atenção disso para vocês, porque em outros autores da filosofia moderna, como Kant, por exemplo, a gente vai ver se manifestar novamente esse problema da dualidade corpo e alma. Tá? Novamente vai se manifestar de uma outra maneira, evidentemente, mas vai aparecer de novo esse tipo de problema, né? Em que ele tem que criar uma muleta aí para que o sistema dele funcione. Então ele vai dizer que existe uma força da alma que é diferente da força mecânica de quando uma bola bate na outra e tudo mais, e que essa força é capaz de empurrar coisas, de atrair coisas, né? Que aparentemente não estão uma junto com a outra, mas uma força tem capacidade de atrair outra coisa, como acontece quando a gente solta a bola e a bola cai. Quer dizer, tem alguma coisa que está atraindo ela para baixo. O que, que é isso, né? É uma força invisível que atua como se fosse uma alma, só que atua dentro do discurso, do mecanismo, né? Pois bem, a outra obra importante. Pessoal, estão me ouvindo? Ah, voltou. A outra obra importante do Descartes, né? Eu falei um pouquinho para vocês, adiantando, né, das meditações. A outra obra importante do Descartes se chama o Discurso do Método, que eu deixei por último, né, porque ela não é tão clara quanto as meditações para a gente entender o que é a filosofia cartesiana, né? No Discurso do Método, o que ele diz basicamente, né? Ele vai dizer as mesmas coisas que ele já, né, disse em outras obras. Então, todo mundo acredita que é dotado de bom senso, né, e que as diversas opiniões não são causadas por maior ou menor racionalidade. Ou seja, todo mundo acha que é racional, que é inteligente. Tá? Ninguém acha que é mais inteligente ou menos inteligente que o outro. Todo mundo acha que tem racionalidade. Isso era um pensamento lá da época do Descartes, né? Mas o que acontece, segundo Descartes? Mesmo a gente tendo a mesma inteligência, cada ser humano tendo a mesma inteligência, o que vai fazer, às vezes, que um se dê melhor do que o outro ao usar a inteligência? Ele vai dizer, a única diferença que pode acontecer é o caminho que eu faço a minha inteligência percorrer. E, em grego, o caminho chama-se método. Tá? Então, ele vai dizer, a grande diferença
que vai tornar alguns pensamentos mais verdadeiros do que outros pensamentos. Não é o fato da gente ter pensamento, porque pensamento todo mundo tem, não é o fato de ter inteligência, porque inteligência todo mundo tem, é como a gente usou a inteligência, qual foi o método, qual foi o caminho pelo qual a gente usou a inteligência, né? E aí ele vai escrever um discurso do método, que justamente é um manual de como usar a inteligência com metodologia, né? De uma maneira organizada, com o objetivo de alcançar o melhor resultado que a inteligência pode proporcionar para a gente. Tá? E aí ele dá 4 passos ali. Primeiro passo qual que é? Jamais acreditar em algo como verdadeiro se a gente não conhece aquilo de verdade, né? Ou seja, evitar cair em preconceitos, evitar cair em precipitações, né? Ao contrário disso, tentar justamente buscar juízos claros e distintos. O que vão ser esses juízos claros e distintos, né? Aí ele vai ter que explicar o que é isso. Mas o primeiro fato é isso, é não acolher algo imediatamente como verdadeiro, ou seja, seja um pouco cético, duvide um pouco no começo de qualquer coisa que digam para você. Aí qual é o segundo passo? Né? Depois que eu já duvidei, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o problema com o qual eu estou preocupado em diversas dificuldades menores. Então, se eu quero passar no vestibular para fazer uma faculdade, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o meu estudo e vou estudar filosofia, vou estudar biologia, vou estudar química, vou estudar física, português, vou estudar matemática, e aí dividindo as dificuldades e estudando essas escolas diferentes, esses cursos diferentes, o que vai acontecer? Eu vou resolver o grande problema, eu vou passar no vestibular, eu vou ter um bom resultado na FUVEST, no SISU e vou conseguir uma vaga, né? Então é isso, quer dizer, dividir as dificuldades em dificuldades menores. É lógico que é menos difícil, né, estudar filosofia do que estudar todas as matérias. Então tem que dividir, tem que, né, cada uma durante um tempo, durante uma certa dedicação, né? Não dá para ler 5 minutos de filosofia, vai para matemática, volta para o português. Não, tem que ter um método, né? Percebam como ele é todo organizadinho. Terceiro, né, dentro dessas divisões, conduzir o pensamento em ordem. Tá? Então, eu tenho que estudar filosofia, como é que eu vou organizar isso? Ah, não, a filosofia tem 4 períodos. Tem filosofia antiga, tem filosofia medieval, tem filosofia moderna e contemporânea. Então, eu vou estudar primeiro a antiga, depois a medieval. Quer dizer, tem uma ordem, isso tem uma sequência. Não dá para começar a estudar filosofia moderna sem ter visto medieval e antiga. Por quê? Porque os modernos estão negando a filosofia antiga e medieval. Se eu não conheço antiga e medieval, eu não sei nem o que eles estão negando. Né? Então, existe uma ordem, né? Existe um método, tem uma ordem também, uma sequência temporal de como que isso tem que ser feito. E, por último, quer dizer, depois que eu estudei todas as coisas e tudo mais, não sei o quê, aí sim eu consigo ter uma concepção completa, tá? Do problema que me levou a adotar esse método, né? E esse último ponto aí no nosso exemplo aqui, objetivo, vai ser fazer a prova das FUVEST e tirar uma nota excelente e tudo mais. Quer dizer, eu consegui chegar lá. Quer dizer, a forma completa é a prova que tem questões de todas as disciplinas e vai cobrar vocês de tudo quanto é lado, né? Mas que você vai dar conta dele, por quê? Porque você teve método de estudo, você soube desconsiderar opiniões, achismo, coisas dessa ordem, você soube dividir, você soube, né, evitar precipitação, você soube conduzir os pensamentos em ordem, ser disciplinado, estudou e tudo mais, e aí no final você vai correr para o abraço e vai dar tudo certo. Né? Então percebam que é uma filosofia também muito pragmática, assim, né? Ela é prática, ela é objetiva, né? Agora, ela tem esse lado mais matemático, formal, abstrato, né? Um pouco rigoroso, assim, num certo sentido, é, é, e alguns grandes problemas, quer dizer, os grandes problemas que ela enfrenta, né? São os problemas da dualidade, né? Fundamentalmente, eles nascem do problema da dualidade, né? Por quê? Né? Porque
O racionalismo, ele vai virar para o empirismo e vai falar assim, olha, o conhecimento empírico é absurdo, né? Por quê? Porque ele não tem método, ele não tem matemática por trás. Então, até as perguntas que ele coloca já são absurdas. Quantos anos viveu um homem, né? Um ser humano? Quantos homens? Não tem como responder isso, né? Por quê? Porque você vai no mundo, empiricamente a pessoa que mais vive tem 120 anos. Tá bom, então eu sei quantos anos vive, é 120. Aí o ano que vem ela faz o aniversário, 121 agora. Aí daqui a pouco faz aniversário de novo, 122. Quer dizer, o conhecimento empírico ele está sempre correndo atrás dos fatos, ele está correndo atrás dos acontecimentos e tentando encontrar regularidade neles. Tá? O racionalismo vai dizer, olha, não dá para ser assim, você tem que partir de universais, você tem que partir da matemática. Tá? O empirismo, vocês viram lá no David Hume, no final, lá no ceticismo empírico, né? Quer dizer, ele vai dizer, a gente não pode saber se o sol nasce amanhã, né? Aí o racionalismo vai dizer, olha, isso é um absurdo, cara. A gente pode saber que o Sol vai nascer amanhã, é só estudar Newton, a física, entender a órbita dos planetas, como é a massa dos corpos celestes e tal, e entender que a Terra gira. Então, na verdade, não é que o Sol nasce, né? A Terra gira e de vez em quando ela está na sombra, de vez em quando onde a gente está no Sol. Então, é isso que é o nascer do Sol. Ou seja, o racionalismo ele vai dizer que existem solução para esses problemas que o empirismo não sabia resolver. Mas, por outro lado, quer dizer, o empirismo também vai olhar para o racionalismo e vai falar assim, olha, é, esses caras eles descobrem coisas, né, às vezes que dão certo e tal, mas de vez em quando eles descobrem umas coisas malucas também. Só por intermédio do pensamento, quer dizer, você vai chegar à conclusão que o homem, por exemplo, é dois, não é um só. Ele é corpo e é alma, e essas duas coisas são separadas. Quer dizer, isso os empíricos vão achar um absurdo. O corpo, o ser humano é uma coisa só. Como é que você vai encaixar a gente no meio? Né? Onde que está a alma? Deixa eu catar minha alma aqui e trazer de volta, que eu estou muito avoado hoje. Né? Quer dizer, não, isso são metáforas só. Né? O empirista nunca vai aceitar um negócio desse, que corpo é uma coisa, a alma é outra, e os dois estão separados. Cada um numa substância diferente. Né? Olha que maluquice. Né? O Descartes, por exemplo, a tese dele em relação ao espaço é de que o espaço é todo ocupado. Não existe vazio no espaço cartesiano. Né? Porque se existisse vazio, você até poderia explicar todos os choques, né? As forças de repulsão, quando uma bola bate na outra e a outra é arremessada. Mas como é que você vai explicar a força de atração, que é a força, por exemplo, com que o Sol atrai a Terra para que ela não vá embora da sua órbita, né? Não tem espaço ligando o Sol com a Terra. Como é que ele puxa? Não tem uma cordinha que o Sol fica segurando a Terra para que ela não saia voando por aí. Então, como é que ela. Né? Então, os empiristas vão levantar uma série de problemas para o racionalismo. Né? Mas isso a gente vai ver em autores mais para frente que vão ter que enfrentar esses problemas e, de alguma maneira, vão ter que dar alguma resposta para eles. Tá? Dentro do campo do racionalismo, um autor que foi discípulo do Descartes, né? É o Baruch Spinoza, que viveu entre 1632 e 1677, e ele se propõe a resolver esse problema da dualidade da maneira lá como ele imaginou. Né? O que ele vai dizer? Primeiro, né, ele foi excomungado, ele era judeu, e ele foi excomungado porque ele propôs uma visão de Deus lá é, bastante fora do comum, né? Parecida com a do Descartes também, é um Deus que, enfim, que mostra para a gente o mundo e tal. As religiões não gostam muito dessa mistura de Deus com perspectivas filosóficas que não sejam religiosas, né? Então ele foi excomungado. O principal livro dele se chama Ética, que só foi publicado depois da sua morte, por quê? Porque ele achava que se ele publicasse o livro quando ele estava vivo, eles matavam ele, né? Das coisas que ele dizia de Deus ali dentro. Matavam ele porque o Spinoza ele era um panteísta, né? Ele era um cara que a concepção dele de Deus é que Deus estava em tudo.
Deus estava na mesa, Deus estava na gente, Deus estava na cadeira, no barro, né? Ele achava que o mundo material é Deus, tá? Então ele é um panteísta. E por isso ele tinha medo, já tinha sido excomungado, tinha medo de ser morto. Ele leva o princípio cartesiano, então, à sua mais profunda conclusão lógica, né? De qual que seria ela, né? Que corpo e alma, então, pensamento e ser, não podem ser separados. Ele acha que o Descartes errou nisso. Corpo e alma tem que ser uma coisa só, pensamento e ser tem que ser uma coisa só. Agora, isso que consegue juntar corpo e alma, o que, que é? É Deus. Tá? Então, quem faz a síntese, né, dessas coisas que a gente vê separadas, disso ele não discorda do Descartes, a gente vê o corpo separado da alma, a gente vê o pensamento separado do ser, né? Mas isso é a maneira como a gente vê. Por quê? Porque a gente é imperfeito. Para Deus é uma coisa só. Tá? É por isso que quando a gente pensa em levantar o braço levanta, porque o divino, né, que é quem comanda, no fundo, todas essas dualidades aí, para ele é uma coisa só. O pensamento é exatamente a mesma coisa que o corpo. Né? Então, essa unidade absoluta é a realidade que ele vai chamar exatamente de Deus. Né? E aí, quer dizer, a maneira como ele trabalha é uma maneira bastante particular. Quer dizer, ele vai trabalhar como se fosse o livro dele, parece um livro de geometria. Né? Ele é todo assim, é, é, proposições, afirmações, deduções. Né? Ele parece um livro de matemática. Assim. Então, o que, que ele começa com a primeira definição dele? Né? Que Deus é causa de Deus. E a única coisa que é causa de si mesmo é o divino. E como ele é causa de si mesmo, ele também é causa de tudo. Tá? Então ele também é a causa do finito e do limitado. Né? O finito e limitado só pode existir por quê? Porque existe o infinito e limitado, que é Deus. Tá? Enfim, substância é aquilo que existe por si mesmo, substância é Deus. Atributos, aí é aquilo que o Descartes achava que eram substâncias. Né? O Spinoza chama de atributo. Atributos são a extensão e o pensamento. Tá? E o Spinoza cria um terceiro conceito para explicar esse sistema dele, que seria modo. Né? Modo é aquilo que está dentro do pensamento, é aquilo que está dentro da extensão do espaço, é aquilo que a gente vê. Então, modo é a realidade, que também é o desdobramento do próprio divino. Agora, o divino é o infinito, é aquilo que gera tudo e que, ao mesmo tempo, ele gera a si mesmo, né? Então, esse é um conceito, né, de causa de si mesmo, de Deus ser a causa de si mesmo, que aponta também para o fato de que Deus seria infinito, seria o infinito. Tá? Aí ele vai discutir que, além de Deus ser o infinito, também existe o infinito no mundo. Esse é um conceito interessante do Spinoza. Ele diz que existe um infinito ato. Alguns autores, principalmente os gregos, né, não acreditavam na existência do infinito. Para eles, o mundo era finito. Lembra que eu mostrei a aula passada? O mundo era cercado de uma bola, né, que era o fim do mundo, e o cristianismo depois vai colocar a única coisa que está fora do mundo é Deus. Né? Enfim, são concepções de um mundo finito. Né? Mas o Spinoza acha que é infinito, que Deus é infinito, que o espaço é infinito, porque é um atributo de Deus. Né? E além de Deus ser o infinito, também existem coisas que são infinitas. Por que elas são infinitas? Porque elas são causas dela mesmas. Então, uma árvore, ela é causa dela mesma. Uma árvore perde folhas, mas cria novas folhas. Quem criou as novas folhas? Foi a própria árvore. Então, ela é causa de si mesma. Ela consegue, né, a vida, ela consegue ser causa de si mesma. Então, nesse momento, enquanto a vida existe, ela é infinita. Porque quando uma árvore cresce, a gente nunca sabe se ela vai fazer nascer flores, se ela vai nascer fruto, ou se ela vai nascer folhas, né? Quem determina isso é ela mesma, né? Então ela é infinita porque ela tem infinitas possibilidades, né? A gente poderia talvez pensar assim. E por fim, existe um terceiro tipo de infinito, que é o infinito matemático, né? Aí é alguma coisa que não pode ser igualada a coisa nenhuma. Então, a gente vai na sequência de números naturais, 1, 2, 3, 10, até o infinito, né? Quer dizer, não existe nada maior nem menor do que um infinito do gênero indeterminado, como é o infinito matemático. Esses são conceitos importantes também do Spinoza.
A tese hoje em dia que mais se defende em relação ao problema de Deus, do Spinoza, não é que ele fosse ateu, até porque ele fala em Deus o tempo inteiro no livro dele, né? Quer dizer, é esquisito, não? Um ateu que fala em Deus o tempo inteiro. Mas ele tem uma leitura heterodoxa de Deus, quer dizer, o Deus dele não é nem o Deus do judaísmo, nem o Deus do cristianismo, é um outro Deus lá que ele meio que inventou esse Deus, né? Então, apesar dele ser acusado de ateísmo, ateu efetivamente ele não é, ele é talvez de uma religião que ninguém segue, que só ele seguiu, mas ele não é ateu, ele tem esse Deus, ele segue essa divindade, né? E os autores modernos acham que cabe melhor a ele o rótulo de acomismo, ou seja, para ele, o mundo é simplesmente uma forma de Deus, o mundo não tem forma em si, né? Então, o cosmos ele é um desdobramento de Deus, ele é a maneira como Deus quer que o cosmos seja, né? Então, por isso falam muito em acomismo. A ética, ela é construída desse jeito que eu já expliquei um pouquinho para vocês, são proposições, deduções, é, é, teoremas, né? Essa maneira que ele chamava de more geométrico, né? Maneira de composição do livro dele, ela é toda estruturada como se fosse matematicamente organizada, então parte de premissas, consequências, demonstração, axiomas, teoremas, esses aí são os temas que ele usa lá na ética, né? E o seu sistema suprime individualismo, é um sistema meio antissubjetivista, e tem uma coisa engraçada, né? Porque ele é um autor moderno, mas ele é antissubjetivista. Para ele, o importante é Deus, então é como se ele estivesse recuando em relação à subjetividade moderna. Mas por que não é um recuo? É porque, no fundo, ele aceita que existe o sujeito, só que ele acha que o sujeito é uma nada, né? Perto de Deus, o sujeito é uma coisa muito falha e que não merece grandes atenções, né? Então, ele se volta contra a teologia, não contra Deus, né? Mas ele se volta contra a religião, e também contra a teleologia, que é aquela ideia de que tudo no mundo tem uma finalidade, né? É um pensamento que dominou toda a filosofia medieval sob influência do Aristóteles, né? Então ele acha que a teleologia diz que a natureza tem uma finalidade, tem uma causa, tá? E no caso ele acha que não, tá? Que a coisa é meio mecânica, só que é uma mecânica conduzida pela mão do divino. Ele acha, então, que tudo é Deus, mas não no sentido de que é um Deus fora do mundo, né? Que pensa e deseja as coisas, faz as coisas serem do jeito que ele quer. Não, Deus, ele é o mundo, ele é a matéria, né? Então tudo já é do jeito que ele quer, ele não tem querer, né? Spinoza acha que essa coisa de pensar Deus como a nossa semelhança é antropomorfismo, quer dizer, a gente projetando a forma humana sobre Deus, mas que Deus não tem a forma humana. Deus é um ser perfeito, então não pode ter vontade. Por quê? Porque a vontade dele já é realizada, é ato. Se Deus pode tudo, ele não tem assim, eu quero comer uma pizza, deixa eu ligar para a pizzaria. Não, eu quero comer uma pizza, pum, já comi, entendeu? É tudo, não tem distância entre vontade e ato. A vontade já é o ato, tá? Então Deus é vontade em ato. Não há um hiato, não um espaço entre vontade e acontecimento para Deus, porque tudo que ele quer acontece. E a natureza já é perfeita, porque a natureza é o próprio Deus. Então, a perfeição que a gente acha que vê na natureza, no fundo, é a própria perfeição de Deus. Tá? Ele acha que a causa do erro da religião, né, é justamente essa, quer dizer, de projetar que Deus é um sujeito que pensa e depois faz as coisas, né, que é uma projeção antropomórfica, e ele deu a semelhança de Deus ao homem, né? O que, na visão do Spinoza, apequena Deus, quer dizer, coloca Deus no nível do humano, que é um rebaixamento do estaturo da magnanimidade divino, né? Então, para Deus, que é perfeito, só existe perfeição, quer dizer, não existe nada errado no mundo, está tudo sempre certo, né? É mecanicamente impossível ter alguma coisa no mundo que Deus não queira. Mas não temos a sua visão de Deus, né? Visto que o homem só consegue conhecer pela análise das causas e por isso o saber humano é um saber muito limitado.
Do mesmo modo, bem e mal também são ficções humanas. Não existe bem e mal para Spinoza. Olha como ele é bem herético aí também, né? O catolicismo está sempre dizendo, não, isso aqui é bem, isso aqui é mal, a regra é essa, tem que fazer isso, tal, tal, tal. Para ele não tem isso, né? Tudo, no fundo, são ficções humanas. E não há livre-arbítrio também. Somos escravos das afecções, né? Então a lógica dele é engraçada. É assim, o que faz bem para a gente? O que deixa a gente feliz. Aí o que faz bem para a gente também? É quando o inimigo da gente está triste, né? Tem tudo uma matemática ali do que são as afecções e os resultados éticos de cada uma delas, né? E essas afecções, em sua positividade, são aquilo que pode conduzir o homem à felicidade ou à infelicidade, ou seja, é aquilo que vai alimentar a própria ética, que é o livro do Spinoza. Tá bem, pessoal?